Olá, eu sou o Ratorujo e hoje estou por trás do RPG para falar do meu próximo grande lançamento. Sim, acabei de terminar Velhas Histórias ao Redor dos Vagalumes. Eu ainda estou trabalhando em mais um suplemento para o jogo, porém esse suplemento eu vou trabalhar aos poucos, vai demorar bastante para ele sair. Assim dá tempo de vários jogadores atingirem o nível 5, que é o nível mínimo para jogar o suplemento. Até lá, eu vou continuar trabalhando agora com a editora Caleidoscópio. E eu sempre tenho que lembrar, é Caleidoscópio com I, não Calendoscópio com M. Que é uma coisa que eu erro toda hora que eu vou pesquisar o nome da editora. Enfim, que vai ser o Ducado Verona. Cara, eu tô sem palavras. Um RPG meu vai sair por uma grande editora ganhadora de prêmios como Goblin de Ouro. Caso vocês não saibam, eles lançaram o Chaves da Torre, que ganhou vários prêmios, mas na parte de artes, né, e de design, que são coisas que eu acho sensacional, lá no DOF, no Diversão Offline. Enfim, eu ainda tô gripado. Eu vou ter que cortar as tosses, tá, nesse vídeo. Vamos começar a falar um pouco sobre Ducado Verona. Inicialmente, deixa eu falar os diferenciais do Ducado Verona para outros RPGs. A proposta do Ducado Verona nasceu logo depois que eu criei um fangame, o Vampiros Dominus, que eu peguei Vampiro à Máscara e eu simplifiquei para jogar um sistema Dominus que utiliza dados de 10 lados. Eu me diverti muito jogando isso. Eu me diverti muito jogando Vampiros Dominus. Porém, eu não poderia comercializar, não poderia divulgar em grandes massas, porque eu estava usando uma IP que tem direitos autorais. E o Thiago Jungs, motivo pelo qual eu comecei com o Nebula aqui na mão, que é um dos RPGs da Coisinha Verde, criado pelo Thiago Jungs. Tá aqui o nome dele. Ah, é Thiago sem H o nome dele. Atenção. Então se ele perder uma letra, ele vira Iago. Enfim. O Thiago Jungs foi uma das primeiras pessoas, teve outros também que falaram, mas eu lembro que ele foi uma das primeiras, para eu tirar tudo que fosse de vampiro e lançasse o jogo, que o jogo é muito bom, só que sem as partes de vampiro. E eu demorei muito até conseguir fazer isso, porque foi algo difícil. Os conceitos de Vampiro à Máscara eram parte da raiz desse projeto, mas não é mais. Bom, eu criei pro Ducado Verona basicamente um RPG de fantasia medieval pé no chão, ou seja, não imagine um mago soltando bola de fogo, mas imagine um mago falando alguma coisa e de repente a outra pessoa, ela... eu concordo com você. Uma magia de manipulação mental. Eu gosto muito da magia como ela é no Hobbit e no Senhor dos Anéis. E principalmente como ela é nos contos dos irmãos Grimm. Então, se você estiver jogando Ducado Verona, tenha contos de fada em mente muito mais do que outros RPGs. Mas qual é o diferencial? O que eu quero com o Ducado Verona? O Ducado Verona eu quero que seja um storytelling medieval. Ou seja, que o jogador e o mestre, no caso se tiver mestre, eles vivam nesse mundo. Eles criem o próprio mundo vivo ou utilizem um dos locais que eu já deixei pronto no manual para você jogar. As fontes de inspiração do Ducado Verona, eu já mencionei, Vampiros Dominus, que foi um jogo anterior, e principalmente Dominus, né, que é uma iniciativa da comunidade do RPG Solo, um jogo em branco que você só preenche as tabelas e você faz um novo jogo. Só que eu criei muitas tabelas que estão no Ducado Verona, tanto que ele tem bem pouco de Dominus hoje em dia, a não ser formado das tabelas, mas eu ainda deixo claro que é um jogo que ele foi iniciado pelo Dominus. E os sentimentos eu já disse. Agora vamos para a segunda parte, onde eu falo um pouco mais sobre o universo de Ducado Verona. Eu já deixei pronto um cenário, que é o Ducado Verona, um ducado, uma parte de um reino, que é um reino em que cada um dos 4 ducados tem o nome de uma estação, só que eu só foquei no Ducado Verona. Seria Verona, Outona, Inverna e Primevera, só que eu só foquei no Verona. Dentro do Ducado Verona você tem 4 potências, são eles a capital do norte, onde ficam os nobres, o próprio duque em si e vários outros nobres de várias outras castas diferentes. Esses nobres, eles na verdade dividem o ducado como um todo. Temos os condes, o marquês, que ele é enviado do duque dentro de outra potência, que é a catedral, a igreja, onde nós temos vários... E tem nobres de classe baixa, que só existem lá para aumentar a massa, né? Que são os cavaleiros, por exemplo. A cavalaria, ela é um título de nobreza de classe baixa, né? Um título de nobreza que eles dão ali. Os burgueses também é outra classe de nobreza, só que, né, não tem toda a pompa e elegância do duque e do marquês, dos condes.
e por aí. Os viscondes são títulos dados pelos condes, não pelos duques. Enfim. Ah, e tem os príncipes. Os príncipes são interessantes. Eles são nomeados pelo duque. Para quando o duque se for, um dos príncipes nomeados tem que conseguir votos dos outros nobres para se tornar o novo duque, entendeu? Eles são os pretendentes à coroa. Assim que a coroa cai, todos os príncipes têm que conseguir votos dos outros nobres. Porque conseguir mais votos, assume. Já dá pra sair aí várias histórias de você jogando um príncipe renegado que quer sua ajuda para impressionar os outros nobres, para conseguir os votos dos nobres, para conseguir a coroa e por aí vai. As outras potências são a Torre de Todos os Saberes. É uma gigantesca torre colossal no meio de uma floresta absurda, um mar de árvores completamente místico. Tipo, o início da floresta é uma floresta comum, mas você vai adentrando cada vez mais, ela vai ficando mais sombria, até o momento que não tem mais luz do sol, até o momento em que você tá numa clareira cheia de silfos e fadas, até o momento que você tá numa taverna no meio do nada. A floresta em si, ela é cheia de mistérios, porém existe uma estrada que vai até a Torre de Todos os Saberes. Dá pra chegar lá sem se perder. A torre em si, ela é dividida em vários andares, porém em volta dela, embaixo, é um gigantesco mercado de caravanas, né? Várias caravanas vieram para lá e criaram um gigantesco mercado, uma cidade, basicamente. Porém, a torre, ela é apenas acessada por os membros da sociedade, onde todo conhecimento é armazenado, estudado. Imagine Hogwarts. Só que embaixo de Hogwarts, você tem a cidade, uma gigantesca cidade. Basicamente isso. Só que sem a parte de magia, com varinhas. Tem muita coisa de alquimia, que tem pessoas que pesquisam alquimia, pessoas que pesquisam livros antigos, outras culturas, pessoas que pesquisam criaturas, pessoas que pesquisam plantas. É uma escola de pesquisadores, digamos assim. Depois que você faz parte, você tem que começar suas próprias pesquisas e criar novo conhecimento, basicamente. E você tem uma passagem. Depois de um certo período, você vai ser instruído ao lado mágico, onde você vai participar... Gaguejei. Onde você vai passar por um ritual no topo da torre, que é um observatório, onde tem um domo multifacetado de cristais, que parece tipo a parte de cima de um D10, né? Isso aqui. Que a partir dali você consegue ver as estrelas, e a luz das estrelas afeta o seu corpo. Dessa forma, despertando uma magia em você. Outra grande potência é a Cidade Sagrada, onde nós temos a Catedral do Dragão, uma cidade onde é uma catedral de uma igreja tão grande quanto uma cidade, mas fora dela também tem uma cidade. Nessa igreja, você tem a Ordem do Cálice, chamada assim, porque ela se organiza no formato de um cálice, que é o Cálice do Dragão, basicamente. A base são os fiéis, os devotos, e coroinhas, pessoas que estão começando ainda na ordem. O pilar é transição. Só tem dois tipos de pessoas no pilar, os clérigos e os templários. Sendo que o que define se você é um clérigo ou um templário é, durante a sua iniciação, quando você vai deixar de ser parte da base e fazer parte do pilar, que chama, você é levado para as profundezas mais obscuras da catedral, lá no subterrâneo. É quase um dia inteiro de viagem para baixo, quer dizer, mais de um dia inteiro de viagem para baixo, onde você vai chegar em uma gigantesca cidade, só que você não vai ver nada, porque durante a inicialização eles limitam a sua visão. E você vai tomar um cálice bem pequenininho com uma gota de sangue do Deus Dragão. Assim eles acreditam que é o próprio Deus Dragão que tá lá embaixo. Ao fazer isso, o sangue dentro de você vai quase que te ferver de dentro para fora, você desmaia com isso, você perde o controle e tal. E você vai desbloquear uma de 4 feitiços. Assim como na Torre Arcana, você também rola um dado para ver qual é o feitiço essencial. Só que na Catedral, se for os 2 primeiros feitiços, você é um clérigo. Se for os 2 últimos, você é um templário. É assim que é feita a divisão. E acima você tem a Copa. A Copa é formada pelo Marquês, que é deixado de lado. Ele tá lá só porque o Duque mandou, mas ele não tem poder dentro da igreja. E tem os sacerdotes e os bispos. Eu não lembro se é sacerdote ou bispo agora, acho que são sacerdotes. E são apenas 12. E o nome deles é Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, que são nomes que estão em abundância na cidade que tá lá no subterrâneo. Tipo, tem vários lugares desses nomes marcados. E meio que a aparência de cada um deles é de um manto de frade com alguns elementos que envolvem aquele mês. Por exemplo, o outubro tem correntes, abóboras e ganchos, remetendo ao mês do Halloween. E no caso, o sacerdote de outubro, ele é chefe dos carrascos e inquisidores, que são 2 trabalhos que você tem dentro da igreja. Você não precisa ser
São trabalhos, não são classes, porque eu tô falando classe social. São trabalhos que você pode fazer. Enfim, isso resume um pouco as coisas da igreja. A última potência é a minha favorita. Então, mais um gole. Tá bom. A última potência é a minha favorita, que é o Porto Douro. O Porto Douro é um porto cheio de riquezas. É uma cidade de comércio, onde vêm e vão navios pro mar, pro oceano, para outras terras inexploradas. E ele tem esse nome porque um navio com uma enorme carga de ouro afundou na Bahia. E muitas pessoas morreram tentando chegar lá embaixo para pegar esse ouro. De vez em quando aparece uma moedinha ou outra na praia, talvez por causa do ouro lá embaixo. Enfim, dentro do Porto Douro tem 4 líderes, são os 4 barões, cada um com uma cor, e eles são líderes comerciais. Um cuida de cassinos, outro cuida de caravanas, outro cuida de tráfico. Tipo, são 4 barões poderosos. A maioria deles criminosos, tá? Só que eles mandam em Porto Douro. E com isso, eu resumo bastante o universo do Ducado Verona. É basicamente isso que eu criei. Além disso, você pode criar suas próprias cidades, seus próprios locais, e tem tabelas para te ajudar com essas coisas. E tem cavernas, templos perdidos, masmorras abandonadas por todo o Ducado. Lembra, existe um mundo, o mundo foi queimado por um dragão divino. O dragão divino, a cabeça dele é do tamanho de uma cidade, então leve isso em consideração. E das cinzas nasceu esse mundo de agora. Então, debaixo das cinzas, tem o mundo de outrora. O mundo de agora, o mundo de outrora. Eu não aprofundei muito isso no livro. Tá, agora era pra eu falar um pouco sobre as regras do Ducado Verona. Como jogar o jogo. É muito simples. Basicamente, um D10. Você vai fazer teste rolando D10 tirando mais do que 5, 6 ou mais. Se você tem habilidades, ou se você pegou o inimigo desprevenido, tem com alguma vantagem, você sabe algum conhecimento e tal, cada coisa você vai acumular vantagens. Então vamos supor que você tem 2 coisas que te ajudam. Você vai rolar o dado D10 3 vezes, ou 3 D10, e você só precisa ter sucesso em um deles. Mas o contrário também é válido. Se você tem coisas que te atrapalham, como por exemplo, tá escuro, o chão tá molhado, o inimigo te pegou desprevenido, você não tem conhecimento sobre aquilo que você tá lendo, você vai acumular desvantagens. Se você só tiver desvantagens, você também rola mais dados, só que dessa vez você tem que passar em todos eles. Entendeu? Porque tecnicamente só vai contar o dado com o menor valor. Então se você rolar 3 dados, você tem que passar um teste com os 3 dados. Porém, vantagem e desvantagem, elas se anulam. Eu tenho 2 coisas que me ajudam e uma que me atrapalha. Anular essa, então eu rolo 2 dados. O normal, mais uma da minha vantagem. Simples. É assim que funciona os testes no Ducado Verona. Não tem atributos, mas tem as habilidades, que são atributos, basicamente. São como suas perícias. Quando você completa a sua trama pessoal... eu vou falar disso daqui a pouco. Você ganha ponto de experiência, que com eles você compra novas habilidades. Ou você também pode gastar para rerolar algum dado, ponto de experiência. Funciona como ponto de inspiração também. Uma regra interessante é que você tem fome, sono e seus pontos de saúde para gerenciar. A fome, você ganha 1 ponto por cena, e durante a noite você vai ganhar 2 por cena. Ao juntar 4 pontos, você passa a ter desvantagem, ou seja, um dado a menos, em testes que envolvem o seu corpo. O sono é a mesma coisa, é tipo cansaço. 1 ponto por cena, 2 pontos durante a noite. E se juntar 4 pontos, você passa a ter desvantagem em testes mentais. A saúde são 4 pontos. Cada dano que você toma, cada vez que no meio de uma batalha alguém te fere uma vez, você vai perder, vai marcar na sua caixinha. Cada caixinha, na verdade, são 2 marcações: dano superficial e dano agravado. É um X. Você pode juntar 4 pontos de dano superficial, não dá nada, mas a partir daí o próximo dano superficial vai virar agravado. E com isso você tecnicamente tem 8 pontos de vida, mas tem armas pesadas já dão dano agravado direto. Tipo, uma espada curta, uma adaga vão te dar um dano leve. Se você tiver alguma proteção, primeiro o dano vai na proteção para depois o seu ponto de saúde. Então cada peça de armadura elas vão quebrando, porque a peça de armadura ela tem 3 de proteção. Tomou 3 danos leves, um dano agravado conta como 2, a proteção quebra. Você vai ter que pagar para consertar, vai tentar consertar por si próprio ou comprar uma nova. Como é na vida real, né? Tipo, se você tá com uma armadura e alguém lanha sua armadura com um machado, ela vai ficar lanhada. Você tem que consertar ou conseguir outra. E vai machucar o seu braço, provavelmente. Então você tem os danos leves e os danos agravados. Pra curar um dano leve, você consegue curar com um teste de medicina, tipo fazendo um remendo, um machucado. Já dano agravado, só se você tiver muito conhecimento de medicina e tiver os materiais, ou ir
para um curandeiro. Aí o curandeiro vai cobrar dinheiro por ponto de dano agravado, que ele vai transformar em dano leve. Aí o dano leve você cura por conta própria ou paga mais dinheiro para ele curar de vez. Qual o objetivo do Ducado Verona? Os personagens do Ducado. Como eu disse, ao criar o seu personagem, você também vai criar uma trama pessoal. É um objetivo do seu próprio personagem que você quer alcançar. Ao conseguir, você ganha um ponto de experiência e cria um novo objetivo. O mestre ou o jogador solo, eles também vão criar a macrotrama, que é uma trama que envolve o personagem e o ambiente ao redor. Inicialmente, cumprir a macrotrama dava 2 pontos de experiência, mas eu quero aumentar para 3, para 1 da trama pessoal, mais 3 da macrotrama dá 4, que é um número comum no sistema. A macrotrama, ela envolve não só os personagens da campanha, mas também o cenário e a sociedade ao redor. Por exemplo, impedir uma guerra entre gangues, impedir a vinda de um mal antigo, ajudar um príncipe a retomar a coroa, como eu mencionei antes, tudo isso. No cenário, tem muitos inimigos. No caso, eles são separados em categorias, tipos de inimigo. Humanoides, que seriam ladrões, piratas, esse tipo de gente. Temos monstros como goblins, orcs, criaturas como aranhas, escorpiões gigantes, só que eles são mais raros de achar. E temos as criaturas do inferno, os diabólicos, como diabretes, sucubos e outras criaturas desse tipo. No livro eu explico melhor essas coisas de forma simples, mas tá um pouco mais claro, que aqui eu tô tossindo muito, não vai dar pra falar demais. E tudo isso você vai encontrar em masmorras ou em suas perambulâncias por aí, que você também gera com dados, rolando em tabelas. Essa é a base do Dominus, rolar dados em tabelas. E, de forma resumida, esse é o Ducado Verona. Eu sei que terminou embaixo, mas é por causa da minha tosse. Espero que todos vocês gostem. Confira lá em catarse.me/Ducado Verona. E eu tô muito feliz em trabalhar com a editora Caleidoscópio. E, por favor, confiram lá. Até a próxima. Tchau.